Eu sei que a maioria de vocês já ouviram falar de um mundo paralelo, de um segundo plano, do sete além. Apesar de poucos acreditarem, relatos ou histórias de tal ou tais mundos são cada vez mais frequentes. Casos inexplicáveis, assustadores e, acima de tudo, aterrorizantes. A história a seguir é de uma jovem maranhense que chamarei de Beatriz. Uma história intrigante e, ao mesmo tempo, perturbadora. Em 2019, numa linda noite de domingo na cidade de Salvador, Bahia, um policial foi abordado por uma jovem suja e com a roupa toda rasgada, que pedia pelo amor de Deus que lhe ajudasse. Segundo a moça, ela estava perdida e não tinha a menor ideia onde estava e como havia chegado até ali. Depois de ouvir sua história, o policial resolveu levá-la até a delegacia para que contasse diretamente ao delegado e então poder ajudá-la. Essa é a história que Beatriz contou. Sexta-feira passada, eu saí do nosso sítio e peguei um ônibus na minha cidade, Caxias, lá no Maranhão, para visitar os parentes lá em Imperatriz. Como eu já estava cansada e o ônibus quase vazio, e além do mais a viagem era longa, eu sentei numa das últimas poltronas e dormi. Quando acordei, o espanto foi o maior da minha vida. Já era noite e eu estava sozinha dentro de um ônibus velho que parecia abandonado e caindo aos pedaços. Eu aproximei da velha janela tentando descobrir o que havia passado ou onde estava, mas não vi nada. Do lado de fora não havia rodoviária, não havia ruas, não haviam casas ou pessoas, não havia absolutamente nada. Pensando que tudo aquilo era somente um pesadelo e que voltaria ao normal quando acordasse, rezei um Pai Nosso e fechei os olhos. De nada adiantou. Eu desci do brugunço do ônibus e saí à procura de alguém sem ter a menor ideia onde estava ou para onde ir. Eu só sabia que tinha que buscar ajuda de alguma maneira. Ao redor do ônibus era puro mato. Parecia que havia quebrado ao lado da estrada e abandonado ali mesmo. Eu não conseguia entender o que passava e a cada segundo o meu desespero e pavor aumentavam. Depois de um bom tempo caminhando pela velha estrada, eu saí numa vila estranha e assustadora. Naquele lugar não havia luz. Era uma vila totalmente destruída e no escuro, onde tudo parecia destroçado como num filme de terror, o resultado de uma guerra. As ruas eram esburacadas e as casas caindo aos pedaços. E o pior de tudo é que não via ninguém. Eu continuei caminhando e mais adiante, para meu alívio, avistei um grupo de pessoas que caminhava em minha direção. Eu parei e esperei que aproximassem. E foi então que ouvi uma voz de uma senhora dizer: "Minha filha, saia da rua. Esconda que aí vem eles." Eu virei e corri em direção da senhora, que abriu a porta, e eu entrei. E ali ficamos as duas escondidas dentro daquela tapera, esperando eles passarem. "Quem são eles?" perguntei apavorada para a senhora, que me olhava assustada. "Não sei. Só sei dizer que eles levam quem encontram na rua", disse a senhora, fazendo sinal para que eu ficasse calada. E ali ficamos as duas escondidas, olhando por umas brechas da janela, esperando por eles. E pouco a pouco o barulho das passadas foi aproximando, como se eles estivessem marchando. À medida que eles aproximavam, o meu pavor aumentava. E eles chegaram frente à casa, todos vestidos com uma roupa preta, um capuz preto e segurando uma vela. E o mais aterrorizante é que, apesar da pouca claridade das velas,
dava para ver que todos os rostos pareciam cadavéricos e com os olhos negros. E todos marchavam em fila, murmurando em voz baixa: 7 além, 7 além. Depois que eles passaram, eu perguntei para a senhora o que era 7 além e onde a gente estava. Ela respondeu que não sabia, que como eu, não tinha a menor ideia que lugar era aquele e como havia parado ali. E onde estão os moradores desse lugar? Perguntei. Aqui não vive ninguém. As únicas pessoas que vi até agora são os encapuçados e os que eles trazem, respondeu a senhora. Trazem de onde? Perguntei. Não sei, disse a senhora. O meu desespero aumentava a cada segundo. Eu pensava na minha família e na triste possibilidade de nunca mais vê-los. Nós temos que encontrar ajuda, uma maneira de sair daqui, disse desesperada. Eu tenho tempão buscando e, para dizer a verdade, já não tenho esperanças. Parece que estamos num buraco sem saída, disse a senhora. Enquanto a senhora falava, eu rogava a minha santa, Nossa Senhora da Conceição, que nos ajudasse a encontrar uma maneira de sair daquele lugar. Que nos ajudasse a encontrar um caminho, uma luz. E outra vez começamos a ouvir as passadas dos estranhos encapuçados que retornavam empurrando um pobre rapaz à frente deles. Para onde vão? Perguntei, mais aterrorizada que o rapaz. Não sei. Só sei que de vez em quando eles vão e voltam com alguém. Senhora, quanto tempo faz que está aqui nessa casa? Perguntei. Sei não, minha filha. Já faz tanto tempo, respondeu. Nós temos que sair daqui. Temos que encontrar uma saída, eu disse, levantando e saindo da velha casa. Para onde vamos? Perguntou a senhora. Sem importar com a sua pergunta, começamos a caminhar rua abaixo, na mesma direção que eles haviam seguido. Eu não sei exatamente por quanto tempo caminhamos. Só sei que muito tempo depois eu decidi virar uma outra rua e lá na distância vimos uma pequena luz. Naquele instante eu tive a certeza que a minha santa protetora não havia me abandonado. No fundo do meu coração eu estava certa de que aquela pequena luz indicava o caminho a seguir, a saída que precisávamos para retornar. Umas 3 vezes tivemos que esconder de outros encapuçados que retornavam com outras pessoas. Até que finalmente chegamos até a luz e a senhora desapareceu. Dali em diante, o senhor já sabe da história, disse Beatriz, concluindo. Naquele momento, um policial abriu a porta e entregou um papel ao delegado, que depois de ler, perguntou a Beatriz. Quando foi mesmo que você pegou o ônibus em Caxias? Sexta-feira passada, respondeu a jovem. No papel à sua frente, o delegado podia ver que, segundo a informação da polícia de Caxias, Beatriz havia desaparecido 3 anos atrás, em 2016. Te cuida e muito obrigado.